E como é que é? Milagres, né? É www.omilagre.com.br. Isso mesmo. A Lisane também vai falar hoje, né, Lisane? Sim, Na verdade não falou aquele outro dia porque ela não estava presente. E é a primeira vez que eu tô falando na rádio, então não sei muito bem como é que funciona. Não te preocupa, não te preocupa, né? Júlio, como é que é então? Vamos começar falando do site, né, do Milagre. Vamos falar um pouquinho, fazer uma introdução do que se trata esse assunto, né? Exato. O público, o pessoal está entendendo, o ouvinte está entendendo do que a gente está falando. Bom, eu quero só fazer uma apresentação bem breve e minha esposa vai dar dando continuidade sobre esse projeto, que ela está tocando bem mais profundamente que eu. Na verdade, há algum tempo atrás, há uns anos atrás, o meu filho, o Pedro Henrique, nosso filho, com 10 anos na época, teve um problema de saúde muito grave, bastante grave, né? No qual ele ficou 60 dias praticamente sem conseguir andar, sem ter força nas pernas, com dificuldade de ser tocado, até a cama que a gente tocava, ele sentia dores horríveis e passou por um longo processo de tentativa, na verdade, de ser curado, primeiro no hospital aqui de Santiago, depois foi transferido para Santa Maria, voltou para Santa Maria mais uma vez e por fim foi para a PUC em Porto Alegre. Na verdade não dá para contar todo o livro, senão o pessoal não vai ler, né? Só uma lapidada do que aconteceu, né? Sim, no final de tudo isso, o nome do livro é O Milagre, né? Mas esse livro é baseado num projeto depois que a escola da URI tem, onde diz Nascem Poetas, né? Com a professora de português ali, qual é o nome dela? Ana Maria, né? Uhum. E então esse livro ele lançou o ano passado na 7ª série, que todo aluno que completa a 7ª série tem esse dever de escrever um livro com tema diverso, e ele optou por escrever por uma história verídica, né? Na verdade, que era dele mesmo. Exato, né? É a história verídica, a história dele, uma história de milagre, uma história de cura, uma história de transformação, uma história que tem não só essas nuances, mas fala sobre vários assuntos nesse livro. E, como eu disse, foi um pontapé inicial para um projeto ainda maior, na verdade. Isso foi, Deus deu um princípio, né? A gente, às vezes, vem a entender o que acontece na nossa vida depois do que vai vir pela frente, né? A gente entende o que aconteceu para nós chegarmos em um determinado lugar. E a gente está fazendo um site, que é esse site que a gente falou no início, que vai abordar não só sobre milagres, mas sobre temas que são mais pertinentes ao nosso meio. E a Lise, acho que é bom tu falar um pouquinho sobre isso, dizendo que tu está mais à frente, está tocando o projeto, está com mais autoridade para falar sobre esse assunto. Na verdade, assim, é algo que, na verdade, veio da parte de Deus para nós, né? A gente é uma família que coloca a nossa vida nas mãos de Deus, né? E a gente está sempre orando e Deus vinha falando com a gente que era pra gente tá ajudando outras pessoas, tá passando uma palavra de fé, de encorajamento. E iniciou com esse livro, né? A gente tendo muito retorno das pessoas dizendo que estavam lendo, que estava ajudando suas vidas, que eles estavam passando para outras pessoas e que queriam o livro, queriam comprar. E, na verdade, nosso intuito nenhum é ganhar dinheiro com isso, né? A gente pensou assim, o que a gente pode fazer então? E aí a gente criou um site para disponibilizar o link do livro ali, para que as pessoas possam ter acesso e tá lendo, e daí passando de uma forma que pode atingir o mundo inteiro, né? A nossa cidade é a terra dos poetas, mas pode atingir esse mundo, né? Depois a gente também teve a nossa terceira filha, que é a Marina, que é uma bênção, uma mimosa, que ela tem também um pouco de atraso, ela tem uma alteração genética que faz que ela demore um pouquinho mais para andar, demore um pouquinho mais para falar, mas que depois se consegue. Mas aí a gente entrou nesse universo também de estar em fisioterapia, fono, ecoterapia, musicoterapia, todo esse universo, e começou a ter contato com esses pais também, começou a ler muito sobre essas coisas, e a gente começou a sentir que nada que acontece na nossa vida é por acaso, né? Deus tem uma missão para cada um de nós. Tem um propósito, né? É verdade. E aí, então, a gente pensou, não, se tudo que aconteceu com a gente e que está acontecendo agora servir para ajudar também outras pessoas, a gente quer poder estar ajudando. Então, a nossa forma de ajudar
Porque a gente pensou, hoje em dia a gente não tem muito tempo, né? A gente corre muito, o Júlio com o trabalho dele viaja, eu com os 3 filhos, né? Sou psicóloga, agora não estou trabalhando porque tenho que cuidar das crianças. Então a gente pensou, uma forma de estar trabalhando, fazendo o que Deus quer de nós, é estar usando essas redes sociais, né? Então não só o site, mas a gente criou em todas as mídias. Canal no YouTube, né? Facebook, Instagram. O próprio WhatsApp, a gente está tentando divulgar o livro. E assim, ó, eu achei não bacana. Só o livro, todo esse projeto, o livro, né? O projeto em si, né? A gente conseguiu o contato do Marcos Mion, né? Que é um artista que tem bastante nome e é uma pessoa também que ele tem ele levanta essa bandeira, né, de inserção, de falar do diverso, o que mais isso que ele traz? A gente, assim, o mundo é muito egoísta, né? As pessoas têm o seu problema, cuidam do seu filho e pronto, né? E eu acho que não, acho que a gente tem que levantar bandeiras, né? Se Deus tem colocado essas coisas na nossa vida e a gente tem fé, a gente sabe que vai vencer. Então isso nos entusiasma a continuar e passar essa palavra para as pessoas de que se pode vencer, né? E aí, como diz no livro, em cada detalhe tu vai vendo, né? Que tu tá vencendo, nas mínimas coisas do teu dia, tu vai percebendo, né, o agir de Deus, quando tu tá encorajado, né, quando tu tá entusiasmado, eu amo essa palavra, né, entusiasmo significa Deus em si, então quando tu tá cheio de Deus, tu quer transmitir isso para outras pessoas, isso para os outros, né? Contaminar, na verdade, expor isso para o meio e não ser contaminado pelo meio, na verdade, é mudar o lugar onde tu está. Acho que qualquer dificuldade que as pessoas passam, estando com Deus, estando cheio de entusiasmo, o cenário é um mero cenário, para que Deus possa operar, para que a porta possa ser aberta. Se não houvesse uma pedra num sepulcro lá, né, teria ficado fechado. Então, para mostrar que pode, é possível, as coisas são possíveis, basta apenas ter fé. Então, esse site trata sobre esses assuntos. Eu estava falando sobre vários assuntos, né? Não só sobre o a fé, Mion, né? No sentido de que ele é uma pessoa que tem muita entrada e ele levanta uma bandeira. O filho dele é autista, na qual ele se viu como pai, passando por várias dificuldades, por vários preconceitos, e ele chegou uma foto nossa na mão dele, ele gravou um vídeo falando sobre esse projeto. Isso é uma porta para, de repente, impulsionar. A Rádio Santiago está abrindo esse grande canhão que eu estava vendo na estrada, em cada canto desse estado que tu está, muitas pessoas ouvindo, bastante alcance. Então isso propicia que a palavra chegue às pessoas que realmente necessitam, né? E a gente nunca pode se colocar no lugar de vítima, né? Tem pessoas que se vitimizam, né? Eu tô passando por uma dificuldade, então eu vou ficar aqui triste, vou viver meu luto e pronto, né? Não, a gente tem mais que, olha, tem outras pessoas que passam, né? Exatamente, olhar para o outro, olhar de uma forma diferente para quem passa por uma dor, por uma dificuldade, né? Perceber que cada conquista é um milagre, né? Milagre não é assim, tem que ser uma grande coisa acontecendo, mas pequenas coisas do nosso dia podem se tornar grandes milagres, né? Então a gente quer deixar essa mensagem assim de que mais pessoas possam ser assim também, né? Ajudar olhar para o ser humano outros, com compaixão, se colocando no lugar do outro, com empatia, né? Às vezes tu olha, nós estávamos conversando antes, olha uma criança no mercado, às vezes tendo uma reação, vamos dizer assim, de braba, ou gritando com os pais, não sabe qual o problema real que aquela criança tem, não sabe a vivência que ela está passando, não sabe se ela tem uma doença, ou se ela tem pessoas primeiro julgam, então sempre julgam, né? Verdade. Olhar os outros com empatia, olhar os outros, cada situação se colocando no lugar da pessoa é diferente, esses pais, né? O que esses pais passam, né? Às vezes a criança até nem entende. A criança, às vezes, é um anjo, né? Que não tem nem entendimento desse olhar do outro, mas e esse pai, né, que sofre, só esse pai sabe o que passa, né? Como eu digo, nas madrugadas, em sua própria casa. Mas o que esse pai passa? E aí as pessoas, se colocassem no lugar deles, agiriam diferente. Não iriam olhar com esse olhar crítico, mas com amor, né? E até admirando esses pais, porque fazem, né? As pessoas se viram tanto e ainda tem que passar por um olhar discriminatório dos outros. Isso é muito triste. E a gente quer lutar por isso, né? A gente não quer ver isso no mundo. A gente já era assim antes. Não é porque temos filhos que passaram por lutas que a gente está fazendo isso agora. A gente sempre foi assim. Quem nos conhece sabe. A gente sempre teve esse coração. Só que a gente agora resolveu colocar de uma forma mais prática. Exato. Né?
e que possa chamar outras pessoas para junto. Quem sabe a gente contagia outras pessoas para também agirem assim, para também estarem do nosso lado, porque esse não é um projeto só nosso, né? A gente criou, mas a gente quer pessoas junto. Que venham somar, né? Se Exato, cada um fizer exato, a parte nossa, eu acho Assim que né, como vocês estão fazendo. o mundo pode ser transformado, o mundo pode ser mudado, as ideias podem ser diferentes, acho que os valores podem ser restituídos, né, de uma certa forma, através desses projetos que beneficiam não uma pessoa só, mas beneficiam um todo. Que maravilha. Obrigado pela visita de você, Júlio. Lisiane estava meio assim para falar, né? Tava mesmo. Bem envergonhada. Imagina se não estivesse, né? Eu prestei atenção também que o Marcelo me isolou, tu viu, né? Não Me quis isolou sair esse no totalmente. vídeo? Eu notei, né? Mas obrigado, né? E quando vocês quiserem retornar para a gente conversar novamente, por favor, né? Na verdade, a gente quer agradecer muito a Rádio Gente. Santiago, né? Agradecer o Marcelo, agradecer tu, Marco, agradecer a diretoria dessa rádio que nos deu essa oportunidade sem custo nenhum para falar sobre um projeto que não é nosso. É um projeto de Deus, é um projeto que tem um cunho ainda maior do que a gente pensa, do que a gente imagina, especial. Obrigado de coração, acho que quem pode retribuir não somos nós, é o patrão lá de cima. Repete aí, Lisiane, para quem quiser visitar www.omilagre.com.br. Daí tem também no Facebook, Instagram, todas essas mídias sociais, é fácil de nos encontrar. Que maravilha. Graças, meu amigo, velho. E